Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16. A parábola dos trabalhadores na vinha. E disse Jesus: O reino dos céus se assemelha a um proprietário que saiu de madrugada a contratar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Saindo por volta das 9 horas da manhã, e vendo outros na praça, desocupados, disse-lhes: Ide também para a minha vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Saiu outra vez ao meio-dia e às 15 horas e fez o mesmo. Cerca das 17 horas, tornou a sair e, encontrando outros que lá estavam, lhes perguntou: Por que passais aqui todo o dia desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. E o dono da vinha lhes disse: Ide também para a minha vinha. À noitinha, disse o proprietário da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e acabando pelos primeiros. Tendo chegado os que tinham sido contratados por volta das 17 horas, receberam 1 denário cada um. Chegando a vez dos primeiros, eles supuseram que receberiam mais, porém receberam igualmente 1 denário cada um. Ao receberem o pagamento, murmuraram contra o proprietário, alegando: Estes últimos trabalharam somente 1 hora, e os igualaste a nós, que suportamos o peso do dia e o calor intenso. Mas o proprietário da vinha disse a um deles: Meu amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te embora, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Não me é permitido fazer o que me agrada do que é meu? Acaso teu olho é mau porque sou bom? E concluiu o mestre: Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos. Pois que muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Nota da editora. Em algumas traduções da Bíblia, pode-se encontrar a hora terceira, a hora sexta, a hora nona e a 1ª hora. É que os judeus, como os romanos, dividiam as 12 horas do dia em 4 partes, cada uma de 3 horas. Essas 4 partes se designavam por hora primeira, que correspondia às 6 horas da manhã de agora, hora terceira, que correspondia às 9, hora sexta, que correspondia ao meio-dia, hora nona, que correspondia às 3 horas da tarde, e a 1ª hora correspondia, assim, portanto, às 17 horas, ou 5 horas da tarde. Número 241. Temos que vos explicar, de 2 pontos de vista distintos, a significação e o objetivo desta parábola. Primeiro,
Do ponto de vista dos hebreus e mesmo dos cristãos que tiveram de viver sob o reinado da letra, até ao advento da nova revelação que espiriticamente se vos faz, essa revelação que vos trazemos. E segundo, do ponto de vista do Espírito que esta revelação vos vem trazer, dando-vos a inteligência do pensamento de Jesus, encoberto pela parábola, a fim de servir àquela época e as que se seguiriam, e preparar o advento do Espírito. Apreciemo-la do ponto de vista da letra. Jesus estabelece um paralelo entre os judeus, chamados ao conhecimento de Deus desde as primeiras idades, e os gentios, que pela pregação foram levados a esse conhecimento. Numa época em que o orgulho dos que formavam as camadas superiores dos judeus erguia alta barreira entre estes e todos os que não se achavam submetidos à lei de Moisés, cumpria abater aquele sentimento em uns e, do mesmo passo, animar os esforços dos outros. Era mister encher de esperança e de coragem os pecadores que se arrependiam. Necessário se tornava rebaixar a presunção dos que criam ser os únicos merecedores das graças do Senhor por terem nascido hebreus e não gentios. Finalmente, urgia tocar fortemente aquelas inteligências a fim de as impressionar. Foi nesse sentido e objetivando esse resultado que Jesus disse: assim os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros, pois que muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Jesus houvera podido explicar pela reencarnação as diferenças nos números das horas de trabalho dos obreiros e a igualdade dos salários, das recompensas. Mostraria então que os trabalhadores da primeira hora, os que foram em primeiro lugar contratados, se conservaram estacionários em muitas existências, ao passo que os da última hora trabalharam com zelo e atividade pelo seu adiantamento. Assim, no fim do dia, chamados uns e outros a receber o salário, as recompensas pelo trabalho feito, isto é, pela soma de progresso realizado, as pagas tiveram que ser iguais, porquanto, tendo todos produzido a mesma soma de trabalho, todos tinham direito ao mesmo salário, à mesma recompensa. Jesus pudera ter dado essa explicação, mas o tempo ainda não chegara. Essa a razão porque, notai-o bem, ele intencionalmente conserva na obscuridade da parábola a soma de trabalho executado por cada um dos trabalhadores, e não diz palavra a respeito, deixando à revelação espírita, então futura e prometida, o encargo de explicar o seu pensamento segundo o Espírito. Disse Jesus porventura que os trabalhadores da primeira hora foram diligentes, que não perderam tempo, embora fatigados e tendo diante de si longas horas para o trabalho? Disse ele que no fim do dia haviam feito mais do que os da última hora, os quais, sentindo-se atrasados, se deram pressa em concluir a sua tarefa, de modo a poderem dizer ao dono da vinha: Senhor, fiz toda a tua vontade. Não, ele nada disso disse. Os trabalhadores contratados em primeiro lugar, quando murmuravam contra o pai de família por lhes haver mandado pagar tanto quanto aos da última hora, não alegaram ter feito mais trabalho do que estes, nem que houvessem adiantado mais do que os outros a obra.
Não falam senão do trabalho dos últimos, senão do tempo durante o qual eles trabalharam. Limitam-se a ponderar que estiveram na vinha suportando todo o peso do dia e do calor. Os últimos, disseram eles, não trabalharam mais do que 1 hora, e lhes pagas como a nós, que suportamos o peso do dia e do calor? Daí vem que o pai de família, cujas palavras deveis sempre interpretar de conformidade com a justiça, porquanto deveis buscar sempre a justiça nas obras de Deus, nas palavras de Jesus, responde: Meu amigo, nenhum agravo te faço. Não combinaste comigo em receber 1 denário pelo teu dia de trabalho? Toma, pois, o que te é devido e vai-te embora. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.